Fala, meus arretados, tudo bem com vocês? SPFC Arretado voltando a gravar vídeos depois de um bom tempo. Ficamos aí mais de um mês sem gravar vídeos por questão de férias, por questões pessoais, alguns compromissos. Então eu descansei um pouco, né? Não gravei vídeos, mas o São Paulo eu acompanhei sempre, né? O futebol masculino, obviamente, e o feminino também, sempre de olho, né? Então o canal não ficou parado, a gente fez alguns shorts também, o pessoal comentando, eu aproveitando para comentar os comentários. Então, assim, estamos sempre ativa e nessa volta, nada mais interessante do que falar do jogo que acabou há pouco. São Paulo vence 2-1 pela final do Paulista feminino, uma vitória super expressiva do São Paulo. O Corinthians fazia muito tempo que não perdia. Então, vamos falar muito dessa partida, mas antes eu abro um parênteses também e falo, né, é bom destacar isso, um ano muito importante para o futebol do São Paulo, porque o masculino vence um título expressivo. É um título que a gente ainda não tinha, que vai ser comemorado por muito tempo, lembrado por muito tempo. Os jogadores, como eu falei já aqui nos vídeos anteriores, fazem história. E o feminino vem fazendo um papel muito importante que merece destaque, sim, merece ser falado nos canais. Eu vejo, já critiquei muito, vejo muito pouco ser falado do futebol feminino, de maneira geral, mas do São Paulo também. Porque o time do São Paulo foi o quarto melhor time do brasileiro, fica na frente até de times que eu acho que é mais forte que o São Paulo. E no Paulistão está na final, venceu o jogo contra o Corinthians e assim, muito importante isso. Então vamos falar muito desse jogo. Mas antes também, agradeço a todos que estão aqui no canal. Né? O canal passa de mais de 500 inscritos, essa era a minha meta nesse ano. Então vamos dar continuidade e falar do São Paulo e com a sua ajuda eu espero crescer mais, beleza? Então, você que chegou novo aqui, como sabe, a gente sempre, quando vai fazer uma análise do jogo, a gente começa fazendo uma análise do São Paulo. Então, o São Paulo começa, né, e toda a partida, basicamente, o São Paulo num sistema defensivo muito seguro e sai nos contra-ataques. Né? Então, uma partida muito ligada de São Paulo, concentração em quase todo o jogo, fazendo com que mesmo o São Paulo levando o gol, consiga a virada. Então, assim, dá para dizer que foi uma ótima partida de São Paulo. Pela vitória, eu sempre falo isso, vencer é importante, independente da forma como você joga, mas também pelo futebol apresentado, pela coragem que essas meninas, não é a primeira vez que eu falo isso, pela coragem, pela postura que muitas vezes o masculino não tem. Então foi uma excelente partida desse time feminino do São Paulo. Mas para você entender como se deu essa partida, vamos mostrar aqui a escalação. A escalação, para quem já conhece o time do São Paulo e um pouco do futebol feminino, você olha aqui, basicamente não tem surpresa, mas para você que não conhece, né, a zaga é basicamente essa, a goleira é a Carlinha, uma goleira que tem muito a crescer ainda, a Fê Palermo, lateral na esquerda que tem destaque, o meio do campo de São Paulo, um meio do campo muito forte, com a Maresa, né, que eu vou comentar ela durante o jogo aqui, a Aline, que foi o destaque da partida, que fez o gol também, e ali, só ali na frente, talvez você vai estranhar, porque a Ariel Cabral, ela agora como titular, tentando um pouco mais de velocidade. A Dudinha, que também tem muita velocidade, entrou no segundo tempo. A jogadora que é a mais experiente, a Gláucia, também não entrou como titular. A Gláucia, que é uma jogadora mais pesada, que fazia esse balanço de sair da área e também construir a jogada, estava no banco. Então, dessa forma que o São Paulo entra, agora a gente vai fazer a análise da partida para você entender um pouco melhor como foi o jogo. Não, o jogo começa, como eu até falei no início, São Paulo bem defensivamente, essa foi a tônica do jogo, e sempre quando tinha oportunidade, o São Paulo tentava encaixar um contra-ataque ou sair numa velocidade. Então, o Corinthians não conseguiu criar muito. O Corinthians, para quem não sabe, é a grande força do futebol feminino, não dá para negar, mas eu particularmente, essa é a minha opinião, eu vejo vamos dizer assim, algumas falhas nesse time do Corinthians, né? Não acho que ele é tão forte quanto aparenta, né? Eu acho que assim, os times têm condições de vencer. O Corinthians, quem não sabe, venceu de 8-0 a semifinal contra o Palmeiras. Eu não assisti, mas assim, não é time para isso. Me desculpe, assim, quem discorda. E aí o São Paulo iguala. O São Paulo tem jogadores, não todo, o elenco do Corinthians é muito melhor, mas o São Paulo tem jogadores que do mesmo nível do Corinthians. Essa é uma crítica até que eu falei do Arthur Elias, que é o ex-treinador do Corinthians e da seleção, que ele está olhando muito para o Corinthians. Eu acho que ele tem que abrir a visão dele. E aí o jogo fica igual, né? O São Paulo tentando criar algumas chances, mas errando, muito erro de passe ali até os 30 minutos. Por isso que o jogo fica muito igual, né? O campo estava pesado, estava chovendo.
E aí, numa bobeira, eu acho que esse é o grande diferencial do Corinthians, né? Um time muito atento, muito organizado. Numa bobeira do São Paulo, que vai tentar cortar a jogadora que eu não lembro, tenta cortar, ela rebate e sobe para atacante e dá um biquinho e faz 1-0. Só que aí depois de 1-0, o São Paulo tem que sair. E essa postura que eu gosto, que eu sempre destaco aqui desse time feminino. A Maresa, que para mim é uma jogadora de seleção, uma jogadora alta, uma jogadora forte, tem bom passe, adiantou, ela estava como quase uma terceira zagueira, adianta a linha, adianta o time, e aí o São Paulo começa a chegar, né, e numa bola, acho que no escanteio, na sobra, eu fiz até um short aqui, a Aline dá um chute, né, e a bola vai passando todo mundo, Ariel Cabral ainda se livra, e a bola é gol, até um belíssimo gol da forma que a Aline pegou a bola, e o São Paulo empata. E esse é o resultado justo no primeiro tempo. No segundo tempo, volta o segundo tempo, e para mim o segundo tempo o São Paulo é dono do jogo. O Corinthians não consegue criar, o Corinthians não consegue impor seu jogo, e o São Paulo vai conseguindo criar volume, mas não consegue criar grandes chances. Naquele último terço, né, falta um pouco de chegada de São Paulo, na última bola enfiada, né, as atacantes não conseguem chegar, começa a ter mudanças no time do Corinthians, obviamente as jogadoras cansam no time do São Paulo, e aí entra a Dudinha que é uma jogadora, eu até já falei, é uma jogadora jovem, tem tudo para ser um dos grandes destaques do São Paulo, só que assim, precisa trabalhar mais as decisões, né? Não é só velocidade, mas ela é uma pessoa muito veloz. E numa bola que ela pegou, botou na frente a zagueira muito maior, a zagueira grandona do Corinthians. Se você vê, a Ana Thaís Matos falou que não é pênalti, mas se você vê, não olha a parte de cima, olha só a parte de baixo. Depois que a Dudinha passa, a jogadora do Corinthians ela dá um chute com a coxa, né? Bate com o joelho. Então, assim, para mim, imprudente, né? E pênalti, claro. A Ana Thaís Matos, que, enfim, parece meio corintiana, não achou que não, que tinha que ser visto, bem visto no VAR, para mim, pênalti, claro. E aí o Cabral bate com tranquilidade e o São Paulo vira. Depois o São Paulo se retrai, faltando aí mais 15, 20 minutos, e aí o Corinthians tenta chegar, mas sem criar grandes lances. No final, ainda para matar do coração, uma bola cruzada, agora você bota com a mão, o juiz dá pênalti. E aí o VAR, como sempre, a demora incrível, né, para, né, revisa e dá a bola fora, né, fora da área, o Corinthians bate a falta sem perigo e acaba o jogo. O São Paulo vence por 2-1. Então, assim, como uma grande vitória, o São Paulo não dá para negar. Para Ana Thaís Matos, que parece ser corintiana, que falou que não sabia a última vez que quando o Corinthians perdeu, ela soltou ainda essa piadinha. Quando o Corinthians, a última vez que o Corinthians perdeu, o clima era bom. Então eu acho que agora ela vai lembrar da vez que o Corinthians perde, né? Porque, enfim, o São Paulo jogou muito melhor, mereceu a vitória. É óbvio que o jogo lá em Itaquera é muito mais complicado, você vai ter a casa do Corinthians muito cheia, né? O Corinthians é um time que dificilmente vai perder 2 partidas, né? Nunca empatou na Neoquímica Arena, esse time feminino, então vai ser uma partida difícil, mas o São Paulo está com a vantagem e é um resultado específico justamente por esse grande tempo aí que o Corinthians tem hegemonia aqui dentro do futebol feminino, até sem perder. Eu acho que não é para tanto, acho que o Corinthians cresceu demais e assim, quando você está com, né, vamos dizer assim, empolgado, quando você está com a confiança em cima, leva a fazer essa trajetória grande do Corinthians. Mas não é para tudo isso, eu acho, ao meu ver, esse time do Corinthians. Então tem que enaltecer, de qualquer forma, tem que enaltecer muito essa jogadora do São Paulo, a postura para a virada, né, o que se dedicaram. No final, tava jogadoras caídas no chão, muito cansada, e importante essa vitória do time feminino. Beleza? Então é isso. Né, voltando a gravar o canal, espero que você goste. Se você gostou, dê o seu like, compartilhe esse vídeo, né? Mostre para todos os seus amigos, é sempre um prazer ter você aqui. E vamos esperar para a segunda partida e espero que, quem sabe, o São Paulo seja campeão. Beleza? Um abraço para vocês, arretado, e uma ótima semana para todos.